Havia uma forte obrigação de gratidão de Luís de Camões em relação à família dos Castros. É possível que fosse a razão completamente diferente. Também ele, Camões, também ele amara uma jovem que fora mártir desse dramático amor. É possível que ele transfira para a linda Inês todos os seus versos relativos a Dinamene. Seja como for, é Camões. Foram outros poetas como Camões que transformaram este pequeno lugar, este recesso de paisagem, num local quase sagrado. Aqui é a fonte das lágrimas. Mais abaixo fica um lugar, a fonte dos amores, porque realmente, e isso é verdade, por aqui andaram enlaçados Pedro e Inês. E aqui vieram os executores do cruel decreto del rei Dom Afonso, que mandou degolar Inês de Castro. Bom, eu já num programa lhes falei nisso. A morte de Inês de Castro é um sucesso político. O rei de Portugal precisava de afirmar de uma forma cruel e perentória que não estava com a revolta dos nobres castelhanos. E quem pagou isso foi a linda Inês, que era da família do chefe dos revoltosos, do fidalgo João Afonso de Albuquerque. Mas é esse episódio que é transformado pelos poetas de Coimbra num dos episódios mais encantadores e fascinantes. Eu acho que não há ninguém em Portugal que não tenha ouvido alguma vez: estavas, linda Inês, posta em sossego de teus anos, gozando o doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. E ainda hoje, esta fonte das lágrimas é um lugar de peregrinação. Há um escritor português do século XVI, Frei Heitor Pinto, que escreve isto: esta cidade, Coimbra, é como a alma deste reino. Outros escritores escreveram, e essa frase transformou-se num lugar comum: Coimbra, a lusa Atenas. Lusa Atenas, como sabem, Atenas era o centro de irradiação da cultura clássica por todo o mundo antigo. E era exatamente isso que os portugueses do Renascimento viam para Coimbra. Seria a cidade da cultura, a grande metrópole do conhecimento. Daqui devia irradiar o saber para toda a parte. De certo modo, Coimbra mantém hoje ainda essa fisionomia. As pessoas vêm, passam, por exemplo, ali na Rua da Sofia. Sofia é nome de moça, então Sofia não é. Sofia no sentido de ciência, sabedoria, cultura, é como quem diz o nome da cultura. E por isso, tudo quanto é cultura, ou tudo mesmo até quanto é auréola à volta do passado, ganha em Coimbra um extraordinário relevo. Bem, por vezes há notas dissonantes, eu não escondo. Estou-lhes a falar aqui exatamente diante do mosteiro de Santa Clara, onde repousa o túmulo da Rainha Santa. Da Rainha Santa porque foi a medianeira da paz. Da Rainha Santa porque nas horas ansiosas em que se erguiam os partidos e parecia que se iam abrasar em lutas fratricidas, a rainha aparecia na sua mula branca e conseguia conciliar os contendores.
Pois vocês querem ver qual foi a decoração que eles acharam mais própria para este terreiro da Rainha da Paz? Olhem para ali e pasmem. Mas isso acho que são coisas que hão de ser emendadas, porque Coimbra continua a ser isto, uma cidade de cultura. Claro que o mais importante em Coimbra é a universidade. Eu, nestes minutos em que lhes quis apresentar Coimbra, não encontrei o espaço suficiente para lhes falar dessas duas presenças absolutamente fundamentais. Santa Cruz e a sua continuadora natural, a Universidade 2. Senhores telespectadores, vou-lhes hoje falar deste livro. É A Peregrinação. É o grande livro de Fernão Mendes Pinto. Estou a dizer-lhes isto aqui no Pragal. O Pragal é diante de Lisboa, é perto da Almada. E estou junto da estátua do Fernão Mendes Pinto. Uma estátua do escultor António Duarte. Representam realmente Fernão Mendes Pinto, que tem na mão uma lauda, quer dizer que aquilo é simbolismo ainda. Ele está a escrever as suas memórias com uma atitude altiva e arrogante, vestido de senhor. É claro que a estátua não tem um mínimo de verdade. Tem uma identificação e diz que é Fernão Mendes Pinto e depois dá-lhe uma série de títulos. Foi marinheiro? Acho que não foi. Senhor? Também não foi senhor. Escravo? Isso foi muitas vezes. Jesuíta? Também não gosto da palavra. Pirata? Pirata também me parece uma palavra forte demais, não acho. Foi corsário, sim, e tomou parte em coisas horrorosas. Mercador? Isso sim, foi realmente um mercador, mas eu preferia dizer chatim, porque esse tipo de mercador chamava-se chatim, era a chatinagem. Juiz? Juiz tem a ideia de magistrado, membro da magistratura. Não é verdade, não é verdade. Ele aqui, que é Almada, na Misericórdia, teve um cargo de juiz dos órfãos ou qualquer coisa assim, um cargo dentro da Misericórdia. Portanto, e escritor, essa palavra está certa, porque foi um dos maiores escritores portugueses do século XVI e um dos casos mesmo mais extraordinários das letras portuguesas. Eu penso que o livro que tenho nas mãos, A Peregrinação, é um dos livros que fazem muita honra, não só às letras portuguesas, mas sobretudo à maneira portuguesa de estar no mundo. É sobre esta grande figura que eu gostava hoje de lhes falar. Toda a peregrinação é um relato de acontecimentos pessoais, de cuja veracidade eu não tenho razão nenhuma para duvidar. E conta como durante esses, foram 17 anos de aventuras, durante as quais ele primeiro combateu lealmente, depois foi feito escravo, foi leiloado, comprado por um grego, e depois foi libertado, e foi salteador, e foi traficante, e matou, e incendiou aldeias, e saqueou as terras, e com tudo isso conseguiu acumular uma bela fortuna. Diz ele que eram 9 ou 10 mil cruzados, uma fortuna muito importante para o tempo. Estava rico, e agora estava rico, restava vir para Portugal, era um homem que vinha lá das Índias, muito rico, queria ir outra vez para a terra dele, Montevoro Velho, comprar uma quinta e viver como um grande senhor. E para isso foi para Goa à espera do navio que o trouxesse de regresso a Portugal.
Mas é em Goa que acontece o mais importante acontecimento da vida de Fernão Mendes Pinto. O único de que ele nem fala na peregrinação. Visitou o colégio dos jesuítas e naquele ambiente místico no claustro, com os olhos expostos na figura lívida do cadáver do Salvador. Nessa altura chega a Goa o corpo de São Francisco Xavier, que ele, Fernão Mendes, tinha encontrado por esse mundo enquanto ele, Fernão Mendes, roubava e traficava aquele Padre Francisco. Esse abençoava, perdoava, semeava caridade e amor. E ele, há qualquer coisa estranha que eu não sei explicar, mas ele de repente percebe que há no mundo coisas mais importantes do que ganhar e afarrolhar o dinheiro. A verdade é nós próprios sermos fiéis a algum chamamento grande que vem de dentro. E ele, de repente, isto é em 1554, resolve renunciar à fortuna que tinha amealhado, dá tudo aos jesuítas e ele próprio resolve abandonar as suas luxuosas vestes de mercador riquíssimo, luxuosas e sangrentas e criminosas, e cobre o corpo com a pobre estamanha dos irmãos da Companhia de Jesus. E é irmão jesuíta durante cerca de ano e meio, os anos de 54 e 55. Isso não está na peregrinação, mas ele redigiu minuciosamente o que aconteceu durante esse período da sua vida. Tudo isso está em cartas que estão publicadas, e vê-se que não há diferença nenhuma entre esse tumulto, essa violência desses anos em que ele está ao serviço da Companhia e a outra parte em que ele se servia a si próprio. Isso é um argumento muito forte para provar que Fernão Mendes não mentia. Simplesmente, ao fim de cerca de ano e meio, ele está desanimado. Agora conhecia também a atividade dos missionários por dentro. E agora ele já nem nisso acreditava. E então fez uma carta pedindo ao padre mestre da Companhia, o padre Belchior, que o dispensasse. É muito importante isto. Nesse ano foram mandados embora da Companhia 20 e tantos irmãos jesuítas. Uns porque não prestavam para aquilo, outros porque apostataram, quer dizer, abraçaram as crenças orientais, outros porque adoeceram, houve uns que eram leprosos, houve outros que enlouqueceram, mas todos foram mandados embora. Há só um de quem eles dizem: foi-se embora porque pediu para se ir embora. Era o nosso irmão Fernão Mendes Pinto. Eu creio que ele se foi embora porque também essa experiência religiosa o desiludiu. Ele viu que eram muito belas as palavras, mas as ações eram tão diferentes. É tão diferente aquilo que se prega daquilo que se faz. E tristemente resolve abandonar a roupeta. Com a roupeta ficava a fortuna e regressar pobremente a Portugal. Essa experiência espiritual de Fernão Mendes Pinto, esse desgosto que ele teve com ver a diferença entre o que se pregava e o que se fazia, foram para sempre condenadas ao silêncio. Em toda a parte onde aparecia o nome de Fernão Mendes Pinto, foi suprimido, rasurado, destruído. De Fernão Mendes Pinto não ficou memória nenhuma, exceto aquela que lhes vou mostrar. Como ele passou pela misericórdia da Almada, como foi aqui eleito mamposteiro
de uma das dependências da albergaria de São Lázaro, teve que assinar o auto da posse. E como os documentos da Misericórdia chegaram até hoje, a única assinatura, o único autógrafo de Fernão Mendes Pinto é este que está aqui na nossa frente. Fernão Mendes Pinto. Este é um dos tesouros do arquivo da Misericórdia da Almada. Não quero deixar de mostrar alguns outros, muito curiosos. Reparem neste. Este é o tombo, quer dizer, o inventário das propriedades, o tombo e o compromisso do Hospital de Santa Maria em Almada. É muito bonito, tem aqui desenhado na eliminura 2 doentes no hospital, cada um em seu catre. Bom, mas tem aqui um mistério. A eliminura era presidida por qualquer coisa aqui que foi apagada. Alguém apagou isto. O que seria? Há um outro tombo, que é o Hospital de São Lázaro, em que ainda se vê o que é que lá estava. Era um Y dourado. Y era a primeira letra de Ioané, João. Era o nome do rei, Dom João II. Mas apagaram porque, entretanto, Dom João II morreu em 1495, e quem sobe ao trono é Dom Manuel. Aliás, o que isto diz é: eu, a infante, Dona Beatriz, mãe do príncipe Dom Manuel, por graça de Deus, rei de Portugal. Apagam, portanto, a inicial do nome do rei antigo e, neste caso, até puseram aqui em baixo um desenho que se vê que foi feito depois da eliminura, é de outra mão, e que representa uma mão a pegar num facho. Mão, manu, em latim. Isto quer dizer Manuel. Eu tenho a sorte de lhes poder falar na vida de Fernão Mendes Pinto, na própria casa que ele habitou. A casa ainda hoje existe. Hoje pertence a um amigo meu, o Sr. António Fernandes. Ele era caloiro no Liceu Passos Manuel, quando eu lá, foram os meus primeiros anos de professor, em 1942, 43, 44. Era ele caloiro do primeiro e segundo ano, era pequenino, lembro-me bem dele, e eu tinha acabado o meu exame de Estado, fazia os meus primeiros anos de professor. O António Fernandes, o pai, tinha arrendado aqui esta quinta, tinha posto aqui um pequeno estabelecimento comercial que estão a ver, é realmente uma pequena taberna, que hoje, enfim, funciona sobretudo a parte da tarde. Isto são os baixos da casa do Fernão Mendes Pinto. Ainda se vê ali a bica do sítio onde se pisavam as uvas, e aqui era a tina onde se recolhia o vinho. Isto é um elemento importante para a biografia de Fernão Mendes Pinto. Os seus últimos anos, a gente sabia muito bem que ele tinha-os passado aqui, dizia-se que era no Paragal, e não se sabia de que é que ele vivia. Bom, eu creio que isto explica tudo. Era um produtor de vinhos de uma região de vinhos afamados, os vinhos cheirantes da Caparica, que já nos fala o Gil Vicente. Isto leva a compreender como é que nos últimos anos de vida, depois de ter vindo lá dos Orientes, e o Fernão Mendes Pinto ainda chegou a ser aqui em Almada uma pessoa importante. Ele foi juiz de uma atividade na Misericórdia, depois foi nomeado mamposteiro. Mamposteiro era o encarregado de uma secção da Misericórdia, que era um albergue de São Lázaro. Era ele quem comprava, vendia e administrava, e tudo isto implica que era um senhor importante. Ora, isso vinha-lhe exatamente de que era o proprietário aqui de uma grande vinha. Hoje isto está reduzido realmente a um sítio periférico, abandonado, e eu faço aqui o meu apelo ao IGAP. O IGAP, para quem não souber, é o Instituto de Gestão e Alienação do Património do Estado. O IGAP tem nas mãos esta joia preciosa, que é a casa
onde Fernão Mendes Pinto redigiu a sua peregrinação. Oxalá que a não deixem destruir, oxalá que tratem isto com o valor que realmente tem. E como é que a gente sabe que isto é que era a casa do Fernão Mendes Pinto? Porque sempre se disse, um escritor no século XVIII já disse que era para o Paragal. E nós, eu próprio, num programa já repeti, que foi no Paragal, é lá no Paragal que está a estátua, toda a gente acreditou que era no Paragal. E era. Mas até puseram lá uma lápide numa casa, a dizer, foi nesta casa que viveu o Fernão Mendes Pinto. Felizmente já tiraram a lápide. Depois da lápide, apareceu uma carta que em 1571 o Fernão Mendes Pinto escreveu para a Itália, para um embaixador, o embaixador Neri, Bernardo Neri. Ele era embaixador do Cosme de Médici, que era o grão-duque da Toscana. Era um homem forte como um rei. Bom, e esse homem, muito interessado em comércio, queria saber tudo sobre o Oriente, os negócios do Oriente, o que é que se devia comprar, vender, as oportunidades do Oriente. E mandou o seu embaixador aqui, a esta casa, ouvir o Fernão Mendes Pinto. Porque toda a gente sabia que o Fernão Mendes Pinto tinha estado na China e na Índia e nas ilhas do Japão. Ele correu aquilo tudo. Sabia-se que era um grande mercador das partes do Oriente. E ele veio aqui, o embaixador Neri, e depois Fernão Mendes Pinto manda-lhe uma carta para a Itália. E essa carta, no fim da carta, tem a data e diz que foi escrita na minha, isto é a tradução italiana, Vila de Palença de Cima, mas vila é a maneira italiana de traduzir quinta com uma moradia. Portanto, na sua quinta, Palença de Cima, da vara do Pragal do termo de Almada. Ora, quinta de Palença de Cima é